Então, a ideia de hoje é tentar explicar mais ou menos como os algoritmos de redes neurais convolucionais meio que funcionam, né? Como é que foi a trajetória até chegar a esse ponto. Então, meu nome é Thiago, eu trabalho aqui no time de visão computacional aqui na Cyberlabs, com o pessoal que não conhece, e vou falar um pouco hoje de redes neurais convolucionais, né? Então, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial são basicamente qualquer programa que tenta replicar a inteligência humana, seja ele feito de forma sequencialmente ou algoritmos otimizáveis, né, de aprendizado de máquina. E aprendizado de máquina é uma das áreas de inteligência artificial, né, onde você, ao invés de fazer um programa sequencial, você faz um programa que consegue aprender sem ser explicitamente programado através de correção e otimizações. E o Deep Learning é uma sub-área de Machine Learning, né, onde usa redes neurais exatamente para processar os dados e e normalmente tem uma grande quantidade de parâmetros, onde você precisa de uma grande quantidade de dados para poder corrigir esses parâmetros. E aí vai ser a área que a gente vai estudar hoje. Então, só mostrar um pouco da trajetória, de como é que surgiu tudo. A gente, em 58, foi mais ou menos quando começaram a criar a rede neural, a primeira ideia da rede neural chamada Perceptron, né, que é o neurôniozinho, e que ela foi esquecida durante muito tempo, durante uns 20 anos, porque basicamente com o Perceptron, que é o que a gente vai ver, com o neurônio você não consegue resolver problemas não lineares muito complexos, né? Você não consegue resolver problemas não lineares. E aí acabou que tudo que você conseguia fazer com o Perceptron era muito limitado e ninguém botou fé durante uns 20 anos. Até que nas anos da década de 80, com o surgimento dos algoritmos de otimização e backpropagation, de retropropagação, você voltou, as pessoas voltaram a prestar atenção e surge a multilayer perceptron, né, que é quando você empilha todos esses neurônios, né, aumentando drasticamente o número de parâmetros, mas você conseguindo resolver então, problemas mais complexos. Após isso, foram inventadas a primeira rede convolucional, né, que é uma abordagem um pouco diferente de Perceptron, em 89. Depois o pessoal começou conseguiram utilizar a GPU, porque aqui então isso tudo é feito em CPU, né? E aí mais ou menos só em 2014 que a gente começou em uma ruptura drástica aí no mundo, quando a Google inventou a chamada Inception, né? E conseguiu aumentar drasticamente o número de camadas da, das redes convolucionais. E em 2015, no ano seguinte, a gente tem a ResNet, né? Que é a base basicamente dos algoritmos a maioria dos algoritmos hoje em dia, né, da arquitetura de redes, que conseguiu 152 camadas e também ganhou a competição da ImageNet, né, que isso foi um fato bem grandioso. Aí foi mais ou menos nessa época, né, que as pessoas conseguiram dar barbaramente o número de camadas e ter resultados bem significativos. Bom, primeiro, aqui está uma imagem relacionando o neurônio biológico artificial, né, que a gente tenta copiar exatamente como é que funciona o neurônio, né. Biológico, basicamente a informação chega pelos dendritos, ela é processada de algum jeito pelo núcleo e decide se a informação propaga pelo axiônio ou não, né? E é basicamente isso que o nosso neurônio tenta fazer, o nosso neurônio artificial. Ele recebe uma quantidade de dados, processa ele e decide se toma uma decisão. Isso aqui é a fórmula matemática, né? O esquema matemático do neurônio artificial, onde nós temos várias entradas aí em torno dele, né? E cada entradazinha, vocês reparam que tem exatamente um peso associado a uma entrada. Então, se você tiver, sei lá, 500 dados aqui na entrada, você vai ter 500 parâmetros, mais o biasinho, que é um parâmetro independente também para fazer uns ajustes nos seus cálculos. E repara que ele está sempre associado ele sempre multiplica o número 1, né? Porque ele é um termo independente, não está associado aos dados. Esses parâmetros aqui, eles estão exatamente multiplicando esses dados de entrada. Daí o que o neurônio faz é somar toda essa multiplicação ponderada, e aí você passa por uma função de ativação, onde você vai tomar alguma decisão a partir disso, né? Porque senão você está basicamente só somando e multiplicando, né? Que é basicamente uma operação linear,
basicamente não é uma operação linear. E aí, e um exemplo aqui, essa step function, que é o degrau unitário, a gente vai ver mais à frente, mas então é mais ou menos essa a modelagem do neurônio. Escrito matematicamente ficaria assim, você vai ter então um somatório, né, de tudo que vai passar dentro dessa função aqui. E aí essa saída vai ser o resultado dessa função, com essa entrada. Então, mas para que você serve um perceptron, né? Para que você usa o neurônio? Então, você tem, por exemplo, dois conjuntos de dados nesse espaço cartesiano, e você quer separar, por exemplo, eu queria separar esses dois conjuntos. Eu sei que eles são diferentes, eu gostaria de separar. Uma possível abordagem é essa reta daqui linear, que a gente, de equação 3x mais 2, e ela é uma das infinitas retas que você consegue separar esse conjunto de dados. Repara que você poderia traçar uma mais inclinada aqui, outra mais inclinada de outro jeito, mas desde que ela separe esse conjunto de dados, né? E cada pontinho desse, ele tem uma coordenada x, y, né? Então, se eu por acaso quisesse separar esse conjunto de dados, eu teria que estudar a coordenada x, y, né? E ver como é que ela está em relação a essa reta, por exemplo. E é isso que o neurônio faz, né? Você tem aqui o modelo artificial do neurônio, onde se você quisesse, por exemplo, separar esse conjunto de dados, você teria esses dois inputs, né, um para cada coordenada, e ele era processar isso e decidir no final para qual conjunto de dados ele pertence. Então ficaria reescrito da forma para nosso caso seria assim, com só duas coordenadas, né, dois parâmetros e mais o parâmetro do Bayes. Então se, por exemplo, eu quisesse verificar onde é que está esse ponto 2 e 10, né, para um determinado conjunto de pesos do meu neurônio, eu teria essa entrada daqui, então eu calculo, substituo os valores, eu sei que ela vai ter como menos 4. Mas qual é o resultado, né? O que a função, essa função f vai me cuspir? Né? Quem é essa função f? Então, a função f, como eu já disse, vai ser a função de ativação que vai nos decidir qual grupo vai pertencer ao ponto, né? Vai ajudar a gente a tomar a decisão. Então, usando, como a gente tinha falado antes, né, um exemplo, essa função degrau unitário, que é basicamente uma função que é constante em 1 quando o x é maior do que 0 e constante em menos 1 quando o x é menor do que 0. Então, eu sei que... Então, substituindo a menos 4 na nossa função, no caso a gente vai ter menos 1, né? E essa é uma possível função de ativação que a gente pode usar, e a gente vê que, na verdade, deu menos 1 o resultado, e menos 1 está associado ao conjunto de dados das bolinhas azuis, que não é o que condiz com a realidade, né? Então, tá errado a reta. A reta possivelmente seria essa reta vermelha aqui, que não é igual à reta verde, ou pelo menos não é próxima o suficiente à reta verde. Então, como é que eu acho a reta de fato atual que separa os pontos, né? Então, para isso, a gente tem que estudar a entrada da nossa função de ativação. Então, você estuda o caso para quando ela é maior ou igual a 0, para quando ela é menor que 0. E aí, você estuda exatamente essa expressão daqui, com os pesos, né? E o que você quer saber, então, é exatamente quando ela é igual a 0, porque quando você souber quando é igual a 0, você vai ter uma equação que delimita essas regiões de maior que 0 e menor que 0. E se vocês perceberem, essa função é exatamente igual à função da reta que a gente estava acostumado lá no ensino médio, né? Y igual a mx mais b. E com alguns cálculos simples, né, que eu não vou entrar em detalhes, você consegue obter MB, né? Basicamente, você tem que achar dois pontos. Para fazer isso, você bota x igual a 0, acha y, e depois faz o contrário, né? Bota aí 0 y e acha o x, você vai ter dois pares de pontos aí, que você vai usar para achar a sua reta com os parâmetros da reta em função dos pesos, seu perceptron. E aí, com isso, você consegue achar você consegue ter noção da reta para os seus pesos no momento. Mas eu ainda preciso corrigir, né? Uma vez que um conjunto de dados entra, né, a reta continua errada, e você tem que atualizar isso, os pesos, se você quiser mudar então a reta, né, já que os parâmetros da reta dependem dos pesos. Então, para o nosso caso, eu calculei o erro basicamente diminuindo a nossa predição do nosso label, né, o que a gente deseja, e você repara
que quando que quando eu que quando o erro é zero, eu basicamente não altero o meu erro, né? Não altero o meu peso. Você repara que o peso, para você atualizar o peso, vai ser ele mesmo, vai receber uma modificaçãozinha, um ajuste de um WI, né? Que é um peso, que é o ajuste do peso. E o delta WI vai ser igual a o erro vezes o XI. Então repara que essa entrada, né? No caso são as coordenadas x ou y. Então você repara que quando ele é zero, ele não ajusta, porque tá certo, né? Então faz sentido. E no caso a gente só vai ajustar quando para esses dois casos vermelhos aqui. Então basicamente é assim que a gente pode ir corrigindo o neurônio aos poucos, né? Através de vários exemplos, de vários pontinhos daquele. E você vai ajustando a sua reta. Mas eu mostrei lá para vocês que a gente só tem uma reta, né? Como que eu resolvo então problemas mais complexos? Por exemplo, nesse caso é o problema do ou exclusivo, né, do XOR. Você com uma reta não consegue dividir esse conjunto de dados, né? O que você consegue fazer, você só consegue dividir esse conjunto de dados em dois grupos, né, em duas classes, se você usar duas retas, né? Só que com um neurônio você não consegue fazer isso. Então, o que as pessoas fizeram mais tarde, né, mais ou menos na década de 80, foram usar várias camadas de perceptron, né, um empilhado em cima do outro, para conseguir resolver problemas mais complexos. Então você basicamente está usando infinitas retas para classificar seu conjunto de dados. Com infinitas retas, você basicamente consegue modelar qualquer curva, né? Então era mais ou menos essa ideia que guia aí. Só que isso aumenta drasticamente o número de parâmetros e você começa a entrar num problema mais prático, né? Outra abordagem interessante são o uso das funções não lineares, né? Que além de uma função, como a gente tinha visto a step, né, que é o degrau unitário, que é basicamente constante, é mais interessante a gente usar nas camadas escondidas, não na que toma a decisão final, usar funções de ativação não lineares, porque os problemas reais são não lineares e são mais complexos. E aí, com isso, fica até mais difícil de você visualizar realmente o que está dividindo os dados, né, nessas camadas escondidas, porque ficam curvas bem disformes, né? Mas então a ideia de resolver problemas, estender para com problemas mais complexos, né, dados não estruturados, por exemplo, é você aumentar o número de parâmetros empilhando, né, e ativar e usar funções de ativação não lineares. Então, agora que eu expliquei mais ou menos como funciona, né, as redes multilayers perceptron, que deram origem às redes convolucionais, eu vou entrar no âmbito das redes neurais convolucionais, que é o que a gente usa trabalhando com imagens, né? Então, redes neurais convolucionais, elas se utilizam como base dessa operação aqui, a convolução, que é um pouco diferente do que a gente estava fazendo lá com o Perceptron, que é basicamente multiplicar por parâmetros e somar todos os dados de entrada. Então, essa operação daqui, que essa primeira imagem onde está com o meu mouse, ela é basicamente a imagem de entrada, o que a gente quer extrair informação, e esse daqui no meio seria o nosso filtro, né? É o núcleo do nosso filtro. E o que está igual seria o resultado de você extraindo informação dessa imagem, dessa matriz. E aí a convolução funciona mais ou menos assim: você vai deslizando, vai multiplicando pelo filtro, vai somando tudo, e isso é o resultado da sua operação. Mas o que essa operação faz, de verdade, nas imagens, né? A convolução, basicamente, ela atua extraindo das imagens, né? Ela atua como um filtro, igual num sinal de áudio. Quando você está filtrando frequências baixas, frequências altas, é o que a convolução faz, porque, na verdade, a convolução atua também no domínio da frequência da imagem, né? Isso é, inclusive, uma propriedade da convolução. E então, o que você está fazendo é filtrando coisas para que você queira extrair resultado, que seja importante para você. E no caso, vocês estão vendo aqui que para cada tipo de kernel específico, tamanho de kernel, números específicos em cada kernel, você extrai um grupo de informação, você extrai uma certa informação sobre a imagem. Então, usando vários filtros diferentes, meio que você consegue complementar, extrair muita informação no final para melhorar a sua tomada de decisão. E é basicamente isso que as redes convolucionais fazem.
você tem milhares de filtros em cada camada, um filtro extraindo uma informaçãozinha da imagem onde todo mundo se completa. E é basicamente isso que as redes convolucionais fazem. Só que você não define os filtros como a gente fazia antigamente. O grande lance das redes convolucionais, desses algoritmos de machine learning, é que você consegue corrigir eles. Então ele aprende o melhor filtro para o seu conjunto de dados usado no treino, né? Você espera que ele consiga generalizar isso para imagens parecidas que não estão presentes no seu dataset de treino. Então o que você faz é aprender a um conjunto específico o melhor conjunto de convoluções para o seu problema, né? Então, outra característica das convoluções é que a gente também usa nas redes convolucionais, não da convolução especificamente. A gente usa também as funções de ativação não lineares para dar uma maior generalização para o problema, né? Aplica as funções lineares a saída de cada camada. E depois uma outra sacada que tiveram é o uso de pooling, né? Que é uma camada que basicamente ela reduz o tamanho da imagem. Por que isso? Porque é muito custoso computacionalmente você inferir sobre a imagem toda, né? Se você pegar uma imagem em HD 1080p por 720p, você vai ter literalmente 1080 vezes 720 aí para processar, né? No caso de uma MLP, você teria que ter uma camada com exatamente esse número daí de parâmetros para poder, pelo menos na entrada, para poder processar uma imagem desse tamanho. Então, o que as redes convolucionais fizeram foram aplicar uma camada só para diminuir. Isso aqui é um exemplo de redução, que é o max pooling, onde ele pega dentro de uma areazinha da imagem, ele pega o valor do pixel máximo, né? Você tem que lembrar que dentro de uma imagem, valores próximos de pixel, regiões próximas de pixel têm basicamente o mesmo valor. Então, você está perdendo um pouco de informação, mas não tanto. As pessoas se baseiam nisso ao realizar essa operação tem outras operações de pooling, mas essa é a mais usada porque não tem quase custo nenhum. Então, o que você faz basicamente é processar ela em vários níveis, vai reduzindo a imagem, vai processando e aprendendo esses filtros, até que no final você vai ter uma matriz muito pequena ali no final, né? Por exemplo, se você tem uma matriz de 1080p por 720, no final você pode ter uma de 50 por 50, que é muito pequenininho. E aí, se a gente quiser, por exemplo, classificar uma imagem, aí sim a gente consegue agora com uma Fully Connected, que é o que a gente chama, que é também uma MLP, Multilayer Perceptron, processar a imagem. Então, basicamente, a gente não está fazendo nada de novo do que fazia antes. A gente só mudou o jeito que a gente processa previamente a imagem, mas a gente continua classificando do mesmo jeito que a gente fazia antes. A gente só conseguiu reduzir bizarramente o custo. E aí, no final, ela vai tomar essa decisão igual a gente fez lá com um conjunto de dados, né? Vai ter uma função de ativação onde vai cuspir um número e vai saber se pertence se é leão ou tigre, né? Mas eu falei aqui o que as redes aprendem exatamente, né? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm até hoje, não é algo muito resolvido aí, mas a gente aposta em algumas ideias. A gente aposta nas ideias de que a rede ela aprende as camadas da rede, né, que eu mostrei aqui, nas primeiras camadas, que a gente chama de low-level feature, elas vão aprendendo basicamente filtros de borda, filtros muito simples, que conseguem detectar basicamente regiões horizontais ou verticais na sua imagem, né, diagonal, coisas muito simples. E aí, no meio da sua rede, né, por exemplo, aqui nessa camada do meio, ela já vai conseguindo juntar isso. Então, que ela vai detectando nariz, olhos, orelha, boca, né, e algumas partes que ela já conseguiu juntar. Depois, no High Level Feature, é o que ela vai fazendo, ela vai juntando tudo isso e você já vai ter filtros mais especializados no objeto como um todo. Então, o filtro ele só detecta alguma coisa que se tiver uma cara inteira, né? Ou o objeto todo com um carro e não partes do carro, né? Então, você só deixa passar no filtro se tiver o objeto como um todo, entende? É por isso que quando a gente faz o tal do Transfer Learning, é importante você congelar as primeiras camadas, porque esses filtros, no geral, são iguais para a maioria das redes, né? E esses filtros são comuns. O que vai mudando é mais ou menos da metade para o final, onde cada classe muda para o seu problema. Então, o que você faz é congelar essas camadas
primárias, né, esses filtros continuam o mesmo, e o que você faz é ajustar esses filtros daí para o seu problema. E dá muito certo. Aqui, então, eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas que mostram como as redes, o que elas estão aprendendo exatamente. Vou mostrar 2 abordagens aqui. Tenho mais outras, mas eu priorizei em mostrar essas 2 para vocês terem alguma noção do que acontece. Então, isso daqui são os feature maps dentro da rede. Feature map seria a saída de cada camada, né? A saída, na verdade, de cada filtro aprendido dentro da sua convolução. Então, você numa camada tem tantos filtros, né? Você tem vários filtros, e aqui é o resultado da sua imagem para cada uma desses neurôniozinhos. Cada neurônio é um kernel lá da sua convolução. Então, isso é o resultado de você passando uma imagem e visualizando o que está acontecendo em cada um desses filtros. Você percebe que tem uns filtros onde eles dão mais importância a cara, né, da pessoa, o outro mais o fundo, o background. Você percebe que todos basicamente estão, de alguma forma, conseguem ver a textura toda do gato, né? São filtros relativamente simples e a gente consegue ver de fato o gato, né, presente na imagem. Quando a gente vai avançando, a gente já fica um negócio muito mais abstrato, né? Você não consegue ver direito o que a rede está mais processando. Porque no final da rede, como já passou por várias camadas de pooling, isso daqui já está muito pequeno. Então você não consegue mais entender direito o que ela está dando mais atenção e o que foi processado, filtrado. A gente pode ver aqui nas últimas camadas que tem mais buracos pretos, né? Que representa que é aquilo que eu falei, que ela deixa passar classes específicas, né, do seu problema. Então ela só deixou passar coisas que tinham a ver com gato. Provavelmente essas outras escuras seriam filtros associados a mais cachorro. Então, eles só vão ativar quando você passar como entrada a imagem de cachorro. Outra ideia que você pode ter é você tentar visualizar de fato a maximização de cada filtro. Isso é um pouco mais complexo, não é algo tão trivial. O que você basicamente faz é maximizando. Você maximiza cada filtro seu, né? Ao invés de a gente visualizar o resultado, a gente vai tentar maximizar cada filtro. Como é que a gente faz isso? Eu não vou entrar em detalhes, mas você basicamente insere um ruído na sua rede, uma imagem toda disforme, sem sentido, e você maximiza essa imagem até ela ir tomando forma, né? E aí ela vai representar exatamente o que a rede mais aprendeu. É basicamente você está forçando o que a rede aprendeu, então me mostre o que você aprendeu. Basicamente isso. E aí as primeiras camadas que a gente vê que são filtros mais simples, filtros de bordas, né? Bordas aqui na diagonal, vertical, de cores, né? Ou seja, são filtros mais básicos. Você vê que no outro bloco de convoluções já diminui um pouco de cor, que são filtros mais básicos, e vão aparecendo mais texturas. Na camada subsequente, você vê que começa a virar uns padrões mais complexos, né? Não viram só linhas horizontais, verticais, né? Vão tomando padrões, e esses padrões são de padrões mais complexos, são usados no meio da rede. E quando a gente chega mais para o final, esses padrões ficam mais complexos ainda. E a verdade é que também não dá para entender direito, né? O que esse daqui do bloco 5, da camada 3, significa exatamente. Então, o que a gente pode ver é que basicamente tem um filtro aqui com uma cara que lembra um cachorro, outro mais aqui embaixo de aves, né? Alguns que lembram olhos, talvez, né? Quando você classifica direto a cara do animal, ela pode aprender um filtro que só aprende olhos, talvez. Mas isso tudo isso faz muito sentido para a gente, mas às vezes não faz tanto sentido assim para a rede, né? Essa questão aqui é bem polêmica, né? Tem muitas pessoas que não gostam de acreditar nisso, para se guiar por isso que a gente está aprendendo, mas dá para você ter alguma noção, né, do que está acontecendo. Mas, então, mais ou menos isso aí, o resultado dos filtros. Isso daqui é basicamente como é aquele, se alguém já viu em algum lugar, aquele paper, artigo do Deep Dream, que é aquele negócio das fotos com olhos de cachorro, algo assim, é basicamente isso o que ele faz. Ele maximiza um neurônio, né, de fato, nos neurônios das últimas camadas, presta mais atenção em olhos,
Só que o que ele faz é maximizar em cima de uma imagem já existente, não uma imagem ruidosa. E é assim que as pessoas fazem aquelas fotos com olhos de cachorro e tal, que ficou bem famoso, hein? Chamado do Deep Dream. Tá, agora que vocês já viram mais ou menos como ele diz, o que elas mais ou menos aprendem, né? Vou tentar explicar um pouco como elas aprendem. Então, a gente já viu que o que elas estão aprendendo, o que a gente está aprendendo agora são exatamente os filtros das nossas convoluções. Né? E esses filtros podem ser detectores de borders na vertical, horizontal ou filtros mais complexos. Como a gente faz para a rede, para treinar a rede, né, para ela aprender de fato, é utilizando os algoritmos de backpropagation, que é o chamado retropropagação, onde você vai propagando o seu erro para as camadas mais interiores da rede. Porque a gente, no nosso caso lá, que a gente só tinha um neurônio, né, no caso lá da reta, lá no começo, tem um neurônio, e a gente tem a referência para aquele neurônio, né, porque ele é exatamente a saída. Mas quando eu empilho vários neurônios, eu não tenho como a referência, eu não sei qual é a saída de cada um desses neurônios. Essa saída é no final. Então eu tenho que dar um jeito de ajeitar esses últimos neurônios com base nisso daqui. O método que a gente faz isso é usar uma função de custo para medir o nosso erro, também chamada de função objetivo, para guiar o nosso treinamento. E essas funções de custo, função objetivo, elas calculam o erro, e aqui são dois exemplos, o mean square erro, né, o erro médio quadrático, e a entropia cruzada. Entropia cruzada, esse P e Q são duas probabilidades, né, distribuições de probabilidade, e a ideia é você tentar aproximar a probabilidade do que você saiu do seu modelo para a probabilidade que você sabe que é correta, né, que você, dos seus dados, dos seus labels. E aí você vai propagando esse erro para o interior da rede, e aí com isso você vai ajustando. Mas como é que a gente faz isso, né? Porque você bem que precisa de um guia, né? Você sabe que você quer que o erro seja zero, mas como é que eu faço isso de fato? Então, o nosso jeito de minimizar o erro, né? Então a gente tem uma função no final que mede o erro, mas você precisa minimizar essa função. Como a gente minimizar ela é com o algoritmo famoso de gradiente descendente, né? O descida de gradiente, que é o gradient descent, que é um algoritmo para você conseguir minimizar qualquer função. Então você usa esse algoritmo de minimizar função na sua função de erro para minimizar ela. E aí o princípio básico dele é você se guiar pela derivada que você tem no ponto que você está da sua curva, né? Um exemplo aqui. Aqui está lembrando como é que calcula a derivada de uma função. Então o que você basicamente tem que estudar é a inclinação da curva, né? Porque para você calcular a inclinação da retangente, basta você derivar e aplicar na ponta, é uma regra de derivada. E aí você sabe a inclinação. E o que você quer encontrar o ponto onde essa reta tangente a inclinação da reta tangente seja zero, né? Então, o que você está fazendo nesse algoritmo de descida de gradiente é você calcular o gradiente, né? E aí você vai sempre para o lado contrário do gradiente. Então, se você calcula o gradiente e ele deu negativo, você tem que ir para a área positiva do seu plano cartesiano. E se você calculou o gradiente e ele foi positivo, você vai para a área negativa, porque você sempre quer minimizar. Né? Então, a região vai ser sempre assim, com esse arco daqui, né, virado para cima e com um vale embaixo. E aí, com isso, você vai guiando o seu treinamento e até achar o máximo global. Aqui é um exemplo de como acontece num possível problema de 3 dimensões, e aí essa seria uma superfície no espaço, e aí o que a descida de gradiente está caminhando, né, aos poucos. Cada iteraçãozinha, cada ponto que ele se desloca é uma época que ele mudou os parâmetros do peso e é um ponto que você está. Mas repara que você nem sempre consegue chegar no mínimo global, né? Às vezes chega mais rápido, às vezes chega mais devagar. O de cima nem chegou, né? Ele parou e estacionou. É o que ele estagnou num mínimo local, né? E não chegou no vale global da superfície, né? E isso é um grande problema que a gente passa na hora de treinar. Você tem que ajustar os parâmetros, né, da sua rede,
para ter certeza que ele está chegando no mínimo global e ele não estagnar, né, no mínimo local. O que acontece quando ele estagna é que o algoritmo fica pior, né, em termos de acurácia e de erro. Você não está na performance máxima do seu modelo. São dos problemas enfrentados aí durante o treinamento. Tá. Agora que a gente falou de convolução, né, como é que aprende e tal, eu vou tentar explicar um pouco do nosso problema de como é que funciona o reconhecimento facial. Então, o reconhecimento facial, você pega uma imagem, né, e o que você quer saber no final é a qual identidade ela pertence. Então, eu tenho ali no final uma saída Y1, Y2, 3 e 4, que seriam basicamente 4 pessoas diferentes, podem ser, né? E eu tenho essa estrutura que eu tinha mostrado antes para classificar lá tigre e leão. Né? Então, basicamente, estou processando a imagem, aprendendo os filtros, e aí eu vou ter um vetor aqui, a matriz, né, que eu falei, e aí pode ser 50 por 50, 100 por 100, daí o que a gente faz é transformar em um vetor de uma dimensão só, né? Ao invés de ser uma matriz que transforma num vetor, você estica ele para ele poder entrar aqui na nossa multilayer perceptron, né? Mas se eu já consigo, né, classificar tigres e leão com esse modelo aí de algoritmo classificador, por que a gente não faz isso com reconhecimento facial, né? Bom, o problema do reconhecimento facial é que o problema da classificação, na verdade, é que você vai treinar a estrutura do seu algoritmo, né? Ou seja, aqui o encoder, as convoluções e a multilayer perceptron, para um determinado conjunto de dados pré-existentes, né? Que você selecionou, e ele vai aprender a classificar esses dados. E esse é um dos problemas do Deep Learning. Você treina a resposta àquilo que ele viu. Se ele não viu, você botar uma pessoa diferente, a Ana, por exemplo, ele não vai conseguir classificar porque ele só aprendeu a classificar José, Maria e João. Então ele vai sempre errar, ele vai talvez falar com muita confiança que ela é Maria, né? Quando que na verdade ela é uma pessoa diferente, mas é porque ela não viu isso daí no treinamento dela. Então quando você usa um método de classificação, você fica restrito aos dados que foram usados para treinar. Bom, qual a solução, né, disso que o pessoal encontrou? Então, o que as pessoas fizeram é tentar fazer um jeito de minimizar você não aprender a classificar exatamente, mas você tentar reduzir a distância desses vetores que eu falei que entram na nossa MLP, né? Então, eu vou ter um dataset de treino aqui, e aí eu vou pegar essas duas imagens e vou passar cada uma delas pelo nosso processador de filtros, né, o encoder, que serão as convoluções. Vou ter um vetorzinho aqui, e aí o que eu vou fazer é calcular a distância, né, entre esses dois vetores. Basicamente, o que a gente aprendeu lá no ensino médio, né, calcular a norma da diferença de dois vetores, né, que é basicamente a distância. Você tem um vetor aqui, um exemplo aqui, tem um vetor xy, né, daí eu calculo a norma dele, saber o comprimento do vetor, se basicamente era raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, das coordenadas dele. Então é isso que a gente faz, a gente diminui um do outro e depois tira a norma dele, né? E aí você vai ter a distância do vetor que simboliza a diferença entre eles, né? Que varia de 0 a 2. Só queria fazer uma observação aqui, né, para as pessoas que mexem aí com o nosso back-end. No nosso caso, né, a gente usa uma abordagem diferente, distância de cossenos, na verdade, né, que ela mede, na verdade, o que ela está fazendo, né, nessa distância de cossenos, medindo o menor ângulo entre esses dois vetores, né. Então, se o ângulo estiver muito alto, por exemplo, 90 graus, eu vou saber que eles estão distantes e o cosseno dele é 0. Enquanto se eles estiverem próximos, o cosseno de 0 é 1. E aí eu sei que eles estão próximos pelo ângulo. Então a gente seguir aqui pelo ângulo é diferente de distância, né? Onde 0 é a distância deles próxima e 2 eles estão muito distantes. Aqui o 0 seria o ângulo 0
que seria igual a 1, que quer dizer que eles estão próximos, né? Então, a ideia é um pouco contrária do que eu tinha falado antes, para o nosso caso, né? Do que. Tá. Mas então eu já falei como calcular a diferença, né? Mas é que tem um detalhezinho. A gente precisa de uma função de custo ainda para poder treinar o nosso algoritmo de reconhecimento facial. E aí tem um truque para a gente poder performar, ter uma performance boa, ao invés de só diminuir uma distância da outra e calcular a norma ao quadrado do vetor, dos vetores, né? Então, f seria a nossa função das convoluções, seria o nosso encoder, que eu tinha falado antes, o que vai filtrando a imagem de entrada. Então, eu vou construir uma função de custo desse jeito, que para pares similares, positivos, eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fazia antes. Então, o objetivo é ser o menor possível, né? A distância ser zero. E no caso de pares dissimilares, eu vou querer que eles sejam distantes, mas sejam suficientemente distantes para que a distância entre eles seja m, entre duas pessoas diferentes. Então, o que eu quero, na verdade, repara aqui nessa forma aqui embaixo, eu quero o máximo entre 0 e essa outra expressão aqui do lado. Se isso daqui for maior do que o m ao quadrado, negativo, e aí eu vou fazer um clipe e vou pegar só o zero. Caso essa diferença seja positiva, isso fica maior do que zero e eu pego a diferença positiva. Então eu nunca deixo isso daqui ser maior do que m ou menor do que m. Eu tento deixar que a diferença seja exatamente m. Porque isso dá alguns problemas durante o treinamento, porque você afastar demais uma identidade da outra pode atrapalhar na hora de você aproximar também. Então, resumindo a minha função de custo, né? Ela vai ser, para o caso delas serem similares, eu calculo a distância, para o outro eu diminuo da margem e clipo caso seja mais distante que m, e se for menor do que m, eu deixo ele corrigir para chegar até m. Então, aqui eu só matematizei o nosso if aqui, né? Então, se para y igual a zero, eu corto isso tudo e sobra, ou seja, para pares dissimilares eu corto isso, e aí você só vai computar isso daqui. Para eles serem similares, você corta isso daqui, porque isso aqui fica zero, e você computa só isso. E aqui está mais ou menos uma explicação visual do que eu estou tentando, da ideia da função de custo. Eu aproximo duas imagens o máximo que eu posso, e eu afasto pessoas diferentes de uma distância de m exatamente. Então, é essa a ideia, né? E era mais ou menos isso que eu queria explicar para vocês. E agora eu vou mostrar os códigos para vocês tentarem ver um pouco do reconhecimento facial, né? Como é que ele funciona. E aqui tem algumas referências. Oi. Desculpa. É só para quando você for compartilhar o código, compartilhar a pasta com o Pablo aí, que ele está sem acesso. Ah, tá. Tá bom. Vamos lá. É isso. Se vocês quiserem ver algumas referências, depois é só nos slides para entender um pouco mais a fundo o que eu falei, ver esses vídeos e algumas desses posts, dá para entender melhor. Tá. Então agora eu vou compartilhar com o Pablo. Qual é o... Calma aí. Qual é o e-mail do Pablo? Peraí. Pablo, qual é o seu e-mail para eu compartilhar com você? Tá aqui no chat de membro. É pablo.costa@psafe.com. Ah, tá. Vou ver se eu consigo. Acho que foi. Espero que tenha ido. Tá. Então, acho que dá até para fazer isso daqui. Eu acho que a gente tem tempo. Faltou o .com no e-mail, tá? Só tá @pc. É? Putz. Capivarei. Ah, foi. Show. Eu acho que vai dar até pra gente fazer os dois notebooks.
Tá. O primeiro notebook que eu queria mostrar para vocês era aquela ideia da gente modificando a reta, né? A gente aprendendo a melhor reta que separa um determinado conjunto de pontos. Então, a ideia aqui é eu criei uma função aqui para criar uma reta, né? A equação de uma reta, que seria no caso aquela 3x mais 2 que a gente estava vendo lá. Eu criei uma classe chamada Perceptron, onde ela inicializa os pesos aleatoriamente, dá um valor pro bias lá que vai multiplicar o parâmetro do bias, e tem uma determinada learning rate. E aí eu tenho a nossa função de ativação, ou seja, eu botei para maior ou igual a 0,1, ou retorna 1, caso contrário, menos 1, no caso lá da step function. E aí eu tenho um método aqui para treinar o nosso algoritmo, então vocês veem aqui que eu tenho um método, começa pelo método forward, onde eu faço a inferência, né? Então, que é basicamente cada entrada da rede vezes cada parâmetro, e isso como a gente processa, né? Dentro lá do neurônio, e isso tudo entra dentro da função de ativação, que eu tinha mostrado aqui. E aí, se a gente pega esse output e calcula o erro com o que a gente sabe que é o correto. E aí eu atualizo os pesos, né? O peso mais ele mesmo, vezes um erro, né? Vezes o dado de entrada, vezes uma taxa de aprendizagem, que você vai regulando isso. E são dos parâmetros que você tem que regular para treinar a sua rede. Se a sua taxa for muito pequena, você vai alterar de pouquinho em pouquinho o seu peso, né? Porque você está reduzindo muito esse fator erro vezes input. Se a taxa for muito grande, você vai alterar muito. Então é algo que você tem que selecionar. Se você está com muita confiança no seu algoritmo, você pode aumentar a taxa de aprendizagem. Se você não está com tanta confiança, ele pode... Então você bota uma taxa mais baixa para ele ir atualizando de pouquinho em pouquinho. E se ele atualizar muito, ele pode acontecer aquele caso de parar no máximo local, que eu tinha mostrado depois. E aí ele fica parado lá. Então tá. Eu vou então agora aqui gerar um dataset. Então repara que eu estou gerando um ponto, né? Eu estou fazendo isso, vou gerar um dataset de 100 pontos. E aí eu gero um ponto entre menos 20 e 20, cada uma das coordenadas. E aí eu testo se ele está acima da reta lá, que a gente quer que ele classifique, né? E aí eu vou dizer que é para mais 1, se ele tiver maior do que a reta, ou menos 1. E aí assim eu gero o nosso dataset que a gente vai usar. Aqui a gente pode ver como ficou o conjunto de dados atual, e essa é a reta teórica que a gente quer que ele aprenda, né? Então agora eu vou instanciar a minha rede, uma taxa de aprendizagem de 10 a menos 3. Eu vou inicializar já os parâmetros, e agora eu vou treinar a rede durante 30 épocas. E aí aqui embaixo a gente consegue ver como é que tá ficando a reta, né? A reta verde que tá mudando no caso. E aí você vê que ela vai aproximando, né? Às vezes ela volta, porque às vezes você corrige o peso e ela pode ter ido para um máximo local, por exemplo, né? Então ela às vezes desvirtua. Não é algo linear, né? Você vai sempre caminhando, diminuindo o reto. Você às vezes vai desviando, mas você espera que no final fique tudo correto, né? E aí você vê que já na época 20 já dava para ter parado, né? É algo que você ajusta o número de épocas também no seu treinamento. E aí você vê que botei 30 épocas, né? Acabou que tinha que ter parado antes, né? Isso são coisas que você bota no seu treinamento também, para ele parar quando você já achar que está bom o suficiente, né? O que é chamado do early stopping. Você para quando a sua função, quando o seu erro já é bom o suficiente. Então você vê que a rede vai aprendendo, e aí a retinha vai mudando para satisfazer os seus dados, né? Era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Alguém está com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Então eu vou continuar. Tá. Vamos agora então para o hands-on de
no reconhecimento facial, né? Então eu tenho essa base daqui da AT&T, fotos aí preto e branco, né? E aí a ideia a gente vai treinar um algoritmo aí com aquela função de custo que separa e aproxima as pessoas e ver no final como é que ela vai botar algumas imagens, né? Testar a nossa taxa de teste, imagem que ele nunca viu, e ver como é que está a distância para essas pessoas. Então aqui eu tenho que dar acesso ao Google. Aí aqui eu importo as bibliotecas necessárias, né? E aqui eu criei uma funçãozinha, né? Para ler uma imagem lá do meu conjunto de dados, que é isso aqui. E aí eu criei uma função para pegar os dados dessa pasta e separar em pares, né? Em pares corretos e pares que eu sei que estão errados, né? Eu crio aqui uma matriz, né? Com um total de uma matriz com esses dois aqui, porque são para você vai adicionar logo par, né? E com um total de números de samples. E aí o que eu estou fazendo? Pegar um número aleatório dentro dessa base de dados daí, ler as duas imagens, e aí depois isso aqui é um truque que eu estou fazendo para ficar mais leve o algoritmo. Eu estou reduzindo pela metade o número de pixels, então eu percorro a imagem num step de 2, então você vai ver que a imagem vai ficar meio pixelada. Vai ser que ela fica mais leve, fica menor, então fica mais fácil de ser processado. Eu boto cada uma dessas imagens que eu li dentro do meu NumPy array, né, que é da minha matriz. Eu faço a mesma coisa para pares diferentes de imagem, né? Aqui eu estou normalizando a minha entrada, né? Porque é sempre bom você trabalhar com dados normalizados, mas eu não vou entrar no porquê disso. Que melhora o seu treinamento, a convergência do algoritmo. E aí aqui eu tenho os labels, né? De cada um. E aí eu concatenei tudo. Aqui uma funçãozinha só para plotar duas imagens, né? Dois pares de imagens. E essa daqui só para... E essa função daqui para decidir, né? Porque eu poderia fazer para decidir quantas imagens eu vou usar no treino. Tipo, poderia ser de 1 a 10 ou de 1 a 20. No caso, eu estou usando de 20 imagens no treino. E aí eu vou fazer assim. Eu vou dividir em 20 imagens para o treino, e elas são com um total de 40 identidades, 40 pessoas, e as 20 primeiras vão ser para o treino, e as 20 seguidas vão ser para o teste. E agora eu gero meus dados exatamente nas pastas que eu selecionei para o treino, nas 20 primeiras. Daí eu embaralho, eu embaralho todo mundo para treinar. É bom que a ordem nunca esteja... Você nunca mantém a mesma ordem no treinamento, senão ele pode viciar. Achar que isso é importante para o treinamento, você quer que ele generalize. Isso demora um pouquinho. Daí aqui a gente pode ver um exemplo daqui das imagens já processadas, né? Vai demorar um pouquinho. Aí assim que terminar de gerar, a gente continua. Alguém está com alguma dúvida? Acho que terminou de processar. Não, aqui outro. Aqui, nessa função daqui, eu estou construindo a arquitetura da minha rede, né? Então aqui você vê as camadas convolucionais aplicando, e aí você vê que esse primeiro
E essa primeira variável aqui são exatamente o número de filtros que eu quero para cada rede. Então, quanto mais vai aprofundando, eu vou aumentando o número de filtros, né? E vou também aplicando aquelas camadas de pooling, que eu falei que diminui o tamanho da imagem por 2, né? No caso desse max pooling, usando esses parâmetros de 2 e 2, né? Vai ter uma matrizinha 2x2, onde ela vai pegar exatamente o máximo uma janela 2x2 da imagem de entrada. E aí agora eu estou aqui construindo a minha função de custo, né? Eu crio uma função chamada distância euclidiana, que basicamente calcula a distância euclidiana, diminui um vetor do outro, eleva tudo ao quadrado, né? E soma cada uma das coordenadas, porque era aquilo que a gente fazia em Pitágoras, né? A gente soma cada uma das coordenadas. Eu acho que já criou o dataset. Aí você vê que mudou a imagem. A gente são um par de imagens de pessoas iguais, né? É meio pixelado. Daí aqui eu construo a minha rede. Aqui a contraste velocity, que é exatamente aquela equação de 1 vezes lá o vetor, depois 1 menos para o caso da margem, né? E aí você clipa eles em 0. E aqui eu só estou fazendo a inferência do modelo. Então aqui de fato eu transformo as imagens do input para a rede, crio a rede aqui, e aí eu passo 2 imagens, porque eu construí meu dataset desse jeito, que cada iteração são 2 imagens que passam pela rede. E aí o que a gente faz é passar as 2 imagens pela rede, você pega aqueles vetorizinhos que eu falei para vocês, e aí você calcula de fato a distância entre os 2 vetores, né? E aí agora a gente define os parâmetros para poder treinar, né? Com essa abordagem de usar pares de imagem e usar 2 imagens é o que a gente chama de redes siamesas, né? Para poder... É o que a gente chama de redes siamesas, que normalmente o treino, no geral, é feito com uma rede apenas, né? No caso, a gente está usando 2 vezes a mesma rede. Então, quando a gente fizer a retropropagação, a gente vai retropropagar 2 vezes, né? Isso é um detalhe mais específico, mas para quem tiver interesse, estou deixando mais claro. E aí aqui eu estou separando, né, as imagens de entrada, imagem 1 e imagem 2, tipo naqueles pares que a gente fez para o nosso dataset. Defini umas 100 épocas, a taxa de aprendizagem 1 é 10 a menos 4, está meio relativamente pequena. E aí eu completo o modelo, ploto como é que fica a arquitetura visual do modelo, e aí agora a gente treina o modelo. E aí o treinamento vai demorar um pouquinho, né? Na verdade, eu não vou treinar o modelo, eu vou carregar o modelo já pronto, mas quem quiser treinar, só deixar rodando aí. Vamos ver se... Eu acho que não deu para tempo de salvar. É que seria legal vocês verem o... Eu acho que dá tempo, eu vou treinar o modelo então. Porque... Ai, droga. Eita. Bom. Ih, cancelou tudo que a gente estava fazendo, não é possível. Acho que cancelou tudo. Oh, droga. Parou tudo. Putz. Tá. Agora ele está processando tudo, criando um dataset, demora um pouquinho e aí depois ele começa a treinar a rede. Mas as imagens são pequenas, a rede as imagens são pequenas, a rede também é pequena, é bem rápido.
Esse aqui é o gráfico de como é que ficou o teste e o erro da nossa função de nosso treinamento do antigo, né? No caso. Pronto. Ele está entrando agora. Agora é isso. Agora a gente espera ele treinar o modelo. Demora alguns minutinhos. Eu botei para monitorar, para ele parar quando ela variar. Se ela não aumentar, né, 0,01 o erro, né, ele para o treinamento. Se ele não diminuir 0. Ou melhor, se ele aumentar 0,01, ele para o treinamento. Quanto a isso, alguém tem alguma pergunta? Aqui vocês podem ver que ele só salva o modelo quando a função, a taxa de erro da validação, né, diminui. Porque uma boa prática também durante o treinamento é você separar uma porcentagem dos seus dados para você testar depois que você faz os updates dos weights. Tudo na mesma época, né? E aí tem um parâmetrozinho aqui no Keras que você consegue fazer isso fácil. Então, gente, parou. Que parou de incrementar. O erro começou a crescer em 5 épocas e ele parou. E vamos ver como é que ficou o treinamento. Olha, ficou. Do nada ele deu uma crescida no treinamento, na taxa de erro, né? E aí por isso ele parou. Bom, vamos ver. E aí, vamos ver agora os resultados disso no treino. Acho que não ficou tão bom assim, mas vamos ver. E aí aqui, a gente cria nosso dataset de teste. Então, como é que a gente faz no caso de reconhecimento facial? Eu criei uma taxa chamada de galeria, né? Onde eu escolho, tipo, ter aquele conjunto lá do 20 ao 40. Eu peguei a primeira imagem para se formar minha galeria e eu criei meu teste 7, o restante, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar o restante, essas imagens, e aí eu vou buscar, né? Vou ver que eu vou fazer uma busca dentro dessa galeria daqui para ver se a imagem da pessoa bate com as imagens, com uma dessas 9 imagens daí da pessoa original, né? E aí a gente vai fazer essa comparação, medindo a distância euclidiana mesmo. Para que... O Leozinho está perguntando o porquê que a taxa de erro começou a crescer em certo momento. Por que a taxa de erro começou a crescer? Bom, por que exatamente? Basicamente, porque... Não sei se sei explicar disso daí direito, mas
O modelo já tinha aprendido o que ele tinha para aprender, ele não conseguiu corrigir mais, né? Ele já tinha chegado no mínimo global dele. Então, que é aquela imagem que eu tinha mostrado. E aí, se você tenta já no mínimo global e continua forçando ele a tentar atualizar, ele acaba caindo ou subindo para outros lugares, sabe? Não tem como ele cair mais. Então, o modelo, a taxa de erro começa a aumentar, porque ele começa a pular para esses outros lugares. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. A taxa de erro começa a aumentar, que ele já chegou onde ele deveria chegar. Quer dizer, eu espero que seja o máximo global. Aí aqui gerou o dataset, né? Não vou carregar isso, porque a gente já treinou o modelo, eu quero pegar o modelo que a gente treinou. Só uma funçãozinha para mostrar a imagem aqui embaixo, e agora eu vou fazer a predição do modelo, né? Meio que vou fazer aquela busca que eu estava falando. E aí, para cada busca, aqui está a imagem, né? O predito é o vetor que ele achou na base de dados lá da galeria, o true label é o que estava no teste, né? Dentro daquelas 9 imagens. Então você vê que nesse caso ele acertou, né? Olha, a distância foi até 0, né? O que é meio preocupante, talvez. Ó, 0, 0. Tem maior cara de que overfitou o modelo barbaramente, né? Isso é muita cara de modelo overfitado. Então, parece que o treino não ficou bom e seria bom treinar de novo e ver onde que o modelo vai chegar. Tipo, não sei se foi isso que aconteceu, mas existe não sei se é o termo certo, mas um fenômeno que pode acontecer quando você está tentando aprender redes siamesas, aprender, tipo, esses vetores que façam sentido para falar quem é a pessoa e tudo mais, que é o seguinte, às vezes ele quer tanto baixar essa margem de erro, essa taxa de erro, né, que ele aprende que se ele falar que todo mundo é o vetor zero, o erro vai ser aquele M, aquela margem lá. E porque ele sempre pegava o máximo entre o 0 e o M lá. Então, se todo mundo for 0, a distância de todo mundo com todo mundo vai ser 0, e aí o erro vai ser aquele M. E aí, às vezes, aquele M é menor do que o erro que ele teria se tentasse achar vetores. Então, ele aprende que se todos os vetores forem 0, ele vai ter essa taxa minimizada para M aí. E aí, às vezes, se você não tomar cuidado no treinamento, ou se o treinamento divergir, ele pode tender para um ponto que todo mundo vira 0. Saquei. Pode ser. Pode ser o que aconteceu mesmo. Mas então era isso, gente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês quiserem ficar aí para eu treinar de novo. Ninguém vai perguntar em que parte que as máquinas vão ganhar consciência e dominar a raça humana e roubar todos os empregos. Ninguém pergunta isso, não. Quando é que elas vão dominar o mundo? Virar um Westworld da vida? Quem começa a estudar inteligência artificial ganha um grande balde de água fria, porque vê que é processos estatísticos, não tem nada de consciência ainda, vai levar um tempinho. Pois é, né? Isso realmente, atualmente não tem nada de consciência, mas isso é uma grande questão, por isso que eu estava mostrando aqueles slides do que as redes aprendem, né? Que isso é muito polêmico. Tem o pessoal da OpenAI gosta de falar que a rede está aprendendo coisas, né? Tem aqui aquele paper daquela, como é que é o nome? Não é da Dali, não. Tem a Dali, OpenAI, e tem aquela outra rede que ficou famosa que foi usando a Dali. Não tô lembrando agora. Alguém lembra qual foi a última rede da OpenAI? Uma que misturava palavras com imagens. Eu lembro da foto da rede. Era Clip. Tem um blog da OpenAI. Peraí, Multimodal.
Mas, né, a OpenAI gosta de fazer uns treinamentos e mostrar que a rede está aprendendo alguma coisa, está abstraindo, mas tem muita gente que defende que que é só uma máquina sendo minimizada, sabe? Não tem nenhuma abstração de nenhum entendimento, né? Igual aquele lance dos filtros aqui, que você mostra que o filtro está sendo maximizado, né? E você está mostrando que a rede conseguiu entender o que é uma cara de um cachorro, mas muita gente, na verdade, contra, falando que só sendo máquinas otimizadas. Então, é polêmico demais isso, né? Isso aqui é uma rede que eles fizeram para tentar achar, basicamente, parecido com o que a gente faz em reconhecimento facial, eles fizeram para achar similaridade entre palavras, né, e imagens. Então eles tinham um codificador, né, ou seja, igual que eu tinha falado aqui, um encoder, né, só para palavras, né, ou seja, convoluções lá, ou enfim, o encoder lá que eles usaram para processar as palavras e um para processar as imagens, né? E aí eles tentavam minimizar a relação entre esses vetores codificados, né? E o resultado disso, né, com uma abordagem lá de one shot, né? E aí o resultado disso é que eles fizeram isso, né, associaram as palavras para cada tipo de imagem, mas fizeram isso para vários tipos de imagem, né? Tipo, uma pessoa, a palavra assustado, tanto para paisagens quanto para faces humanas, né? E aí o resultado disso, né, eles fizeram basicamente aquilo de tentar maximizar para ver o que o neurônio está aprendendo, né? E virou algo mais ou menos assim. E eles falaram que a rede está conseguindo abstrair, né, conseguir linkar os dois, conseguir linkar as duas, a ideia semântica da palavra, da ideia semântica da imagem e tanto da palavra, mas tem muita gente que defende que são uma máquina sendo processando coisas e minimizando o erro, né? Então, meio polêmico, mas os resultados ficaram bem legais, visualmente. Tem também umas embaixo, né, que eles falaram o resultado de quando uma pessoa o resultado de algumas imagens, né, tipo surprised, né, tipo celebração, abraço, mais uma pessoa chocada, mais a pessoa rindo, né, só que esse riso tá meio esquisito, enfim, intimate também, enfim, interessante. Eu acho que a gente está longe de ter uma consciência, né, numa rede. O que o pessoal está falando? Para trabalhar para mim enquanto eu fico só jogando videogame. Mas é isso, gente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Ótimo, Bru. Parabéns, ficou bem legal. E fazer o treinamento assim na hora, na Vera, é muita coragem mesmo. Eu tinha um modelinho pronto, né? Mas eu resolvi arriscar mesmo. Não, foi legal você mostrar aí. E é duro, pô. Às vezes a gente passa dias e dias aí para conseguir fitar direito o treinamento, né? Acontece. Ah, é verdade. A gente passa semanas aí. Pois é. Mas ficou bem legal, velho. Parabéns. Mas é isso, galera. Cri-cri. Acho que pode parar de gravar, sei lá. Acho que é isso aí. Acho que se todo mundo sair, a gravação deve parar, né? Valeu, obrigadão pela explicação, muito bom. Muito bom, Tim, achei bem explicativo. Deu para entender alguma coisa? Bastante. Até para quem não entende nada, acho que foi bem explicativo, não sei. Pô, show. Se quiserem ir mais a fundo, depois é só clicar nas referências, que tem muitas horas de vídeo aí para vocês verem. Tem nada, cara. Sensacional, parabéns. Show de bola.
Então é isso. Então, acho que eu vou finalizar, então. Fechado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um Valeu. abração. Abraço, galera. Tchau, gente. Galerinha. Tchau.